Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Djalma Guimarães e estaremos agora no nosso quarto e último encontro da nossa disciplina de macroeconomia, ok? Para vocês, gestores, futuros gestores públicos, hoje nós juntaremos as peças do quebra-cabeça da macroeconomia e vamos procurar trazer os conceitos, revisitar os conceitos de forma a ajudá-los a entender melhor o ambiente macroeconômico, ok? As interações do mercado, como as notícias que a gente escuta no dia a dia, como elas influenciarão o desempenho da economia no curto prazo, médio e longo prazo, bem como nosso objetivo também é ajudá-los a se preparar para as avaliações que vocês farão aí pela frente. Então, sejam bem-vindos a essa nossa quarta aula e vamos em frente. Então, vamos começar aqui com algo que eu iniciei, eu apresentei na nossa terceira aula, quando a gente falou do crescimento econômico, do setor externo, e nós apresentamos também aqui um modelo de crescimento econômico, que é o modelo de solo, ok? Então, sem querer repetir o que nós já falamos, mas esse artigo aqui ele traz uma comparação entre uma aplicação do modelo, dos fundamentos teóricos do modelo, com dados da economia brasileira no período de 95 a 2005. E ele trouxe para nós algumas conclusões interessantes que estão lá no final. Então, ele vai dizer aqui que o modelo justificou o Brasil à direita do estado estacionário, que a gente explica no texto o que significa esse estado estacionário, ok? A gente fala também que os estados estacionários eles estão relacionados com a razão capital-trabalho da economia. A gente também fala aqui da necessidade de poupança, de ampliação da poupança, ok? Então essas foram as conclusões dessa aplicação simples. Isso aqui foi uma aplicação simples que a gente fez lá em 2008, ok? Então, como a gente vai delinear essa atividade que vocês farão, a avaliação desta webconferência? Então, o que vocês vão precisar fazer aqui é atualizar até 2015 esses dados e comparar o comportamento desses indicadores com o que o modelo previu lá nas suas considerações. Ok? Como se comportou e como deveria se comportar de acordo com a teoria que está aqui descrita. Ok? Que está aqui as recomendações que estão sendo tratadas aqui. Então isso é o que a gente espera dessa avaliação. Atualiza esses dados para a gente chegar a alguma conclusão sobre o comportamento da economia brasileira nos 10 anos após a elaboração desse trabalho. Ok, meus amigos? Então, feito isso, atividade simples, ler o artigo, ver quais são as premissas, os fundamentos dele. Então, isso já vai te ajudar a fazer a atividade. Você pode atualizar esses dados, você vai lá no site do IPEA-Data ou no site do IBGE. Eles têm bancos de dados disponíveis, gratuitos, que vão te possibilitar rapidamente construir essa série, e depois da leitura você consegue fazer a tua análise, a tua opinião. Então, tendo visto isso, vamos aqui começar a resgatar alguns conceitos. Então, nós temos aqui uma nota de aula só para a gente resgatar algumas variáveis que estão associadas a crescimento e desenvolvimento, para a gente refletir um pouquinho sobre o que tem acontecido no nosso país nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, essa discussão do que é crescimento, do que é desenvolvimento, é uma discussão nova. Ela vem lá
de meados do século passado, depois de meados do século passado, onde na economia existia uma visão predominantemente quantitativa, no qual o desenvolvimento de uma sociedade bem-sucedida, é uma sociedade com um PIB, com um volume maior de riqueza. Mas começou a se perceber, como a gente vai ver daqui a pouco com a doença holandesa, que nem sempre você possuir mais um PIB maior, isso representa melhores condições de vida para as pessoas. Tendo isso em conta, vai surgir o conceito de desenvolvimento. Mas, só para reforçar o crescimento que a gente já trabalhou, crescimento está associado a progresso tecnológico, investimento em capital humano, investimento em capital fixo, eficiência na gestão, na administração, nos incentivos que são dados aos indivíduos, às empresas, para que elas possam inovar, modificar seus processos, otimizar. Então, esse artigo aqui também traz um apanhado da taxa de crescimento da população. A gente percebe uma ampliação no último século, nos últimos 2 séculos aí, da taxa de crescimento da população. Agora, nessas últimas décadas, isso passa a se tornar declinante, mas a gente percebe também um aumento no PIB, na taxa de crescimento do PIB per capita e do PIB mundial. Mas percebam que a taxa de crescimento no PIB é maior do que a taxa de crescimento no PIB per capita, ou seja, a população crescendo numa proporção maior do que a riqueza, ou a distribuição dessa riqueza. Ok? Então, outra tabela trazida que eu achei interessante mostrar para vocês é exatamente isso aqui, que mostra a taxa de crescimento do PIB per capita, o PIB dividido pela população. Então você tem países aí, alguns tigres asiáticos, ok, que tem uma taxa de crescimento em 40 anos absurda, incrível. Tem a China despontando, o Japão, que passou por uma recuperação depois da Segunda Guerra, ok, e países aqui como o Brasil, que tem uma taxa de crescimento menor, Estados Unidos, e até países que viveram problemas de crises, de guerras, etc., que tem um encolhimento das suas economias nesses 40 anos considerados. Que aqui está a evolução do PIB brasileiro. O corte aqui é bem interessante, pessoal, de 2000 a 2010. Se nós fôssemos encontrar aqui, a gente veria que isso continuou crescendo nos anos seguintes, mas numa proporção menor, ok? Como eu tinha falado da doença holandesa, ok? Então, há um aumento na renda per capita, mas isso não se transforma, não aumenta a produtividade de toda a economia, ok? A renda per capita não vai se desdobrar em mais escolaridade, melhor qualificação, em mais saneamento básico, mais preparação para os trabalhadores entrarem no mercado de trabalho e mais inovação. Isso é o que se chama de doença holandesa. Então, quando não acontecem essas transformações estruturais, culturais, institucionais, ok, que são inerentes ao processo de desenvolvimento econômico, não vai existir melhoria no padrão de vida da população. Isso é o que se chama de doença holandesa. Aqui eu quero pontuar uma coisa que muitas vezes eu escuto entrevistas, geralmente sindicalistas, alguns políticos, etc., que trazem a questão das reivindicações de pautas de aumento de salário, etc., etc. Pessoal, na ciência econômica é bem claro, aumento de remuneração está relacionado com aumento de produtividade. Então, quando o trabalhador, no mesmo período de tempo, consegue produzir uma quantidade maior de produtos, de serviços, isso é um incremento de produtividade. E o que interessa na economia é esse aumento de produtividade. A riqueza gerada de forma sustentável, quando a indústria, o setor de serviços, é capaz de produzir mais no menor período de tempo, ou seja, com menor custo, com maiores margens de ganho.
Então, nossa produtividade no setor industrial, aqui no caso brasileiro, por exemplo, está estagnada desde a década de 1980. Isso é um fator preocupante. Ok? Mesmo com a melhoria da qualificação, da média da nossa mão de obra, nossa produtividade em alguns setores da economia ainda é baixa. O que não é legal, não é interessante. Precisamos de políticas de fomento à produtividade. Aqui nós temos alguns indicadores, ok, de 2000 a 2010, o PIB brasileiro, a taxa de crescimento no período, ok, de novo aqui, ó, lá em 2009, o valor modesto, que é exatamente aqui a crise lá do subprime americano, o PIB per capita nesse período, ok. A gente percebe que o PIB dividido por pessoa, a gente está num patamar de um país de renda média baixa, mas seria significativo. Não está entre os países de menor PIB per capita do mundo. O coeficiente de Gini, ele tem apresentado uma tendência de redução. Se esse corte continua de 2010 até hoje, a gente percebe um ligeiro aumento da desigualdade. E o IDH, que tem crescido, quanto mais próximo de 1, melhor, ok? Tem crescido gradativamente o índice de desenvolvimento humano. É interessante que você, gestor público, você conheça e você esteja preocupado exatamente com esses indicadores, além dos indicadores tradicionais do crescimento da economia, PIB, PIB per capita, mas o que impacta na vida das pessoas é, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano. Há alguns anos atrás eu trabalhava no Instituto de Pesquisa aqui na cidade do Recife, e nós desenvolvemos um índice de felicidade, ok? Isso é inspirado num estudo que é feito lá num país asiático, no Butão, que exatamente estava preocupado em como as pessoas percebiam a vida dela a partir dos serviços públicos, do meio ambiente, da renda delas, etc. Você tem uma visão mais ampla da vida das pessoas, porque no final das contas o que importa são as pessoas, ok? Então, como a sociedade, como o brasileiro tem vivido. Então, esse índice de felicidade trazia exatamente essa perspectiva. Foi um trabalho bem interessante. Há alguns anos ele foi descontinuado, mas vocês colocarem lá em qualquer buscador índice de felicidade do Recifense, vocês vão encontrar alguns artigos que terá informações sobre isso. É algo que pode ser replicado, é algo que pode ser muito interessante na tua pesquisa, na tua cidade, no município, como anda a maneira como as pessoas do meu município, uma prefeitura tem uma iniciativa dessa, e aí a prefeitura descobre que as ruas, as calçadas, que o espaço público, que o transporte coletivo, algumas coisas que poderiam trazer um incremento na felicidade maior do que outras, que a gente sempre está focado no dinheiro é renda, mas tem outros fatores que o gestor público vai gastar menos e que vai conseguir melhorar a maneira como as pessoas percebem o local em que elas moram, a maneira como elas convivem, e isso melhora o processo de gestão pública. Ok? Aqui está aquela taxa de crescimento que estava na tabela em gráfico. Então a gente tem aqui a diminuição da população vivendo com menos de $1 por dia, ok? De novo, de 2010 para cá, esses indicadores começaram a piorar em virtude da crise econômica que o país mergulhou. Nossa expectativa de vida, ok? Expectativa de vida tem crescido, perceba uma trajetória de crescimento contínuo, ok? Universalização de alguns serviços, ok? A ampliação do sistema de saúde. Infelizmente a gente ainda não tem a universalização do saneamento básico, que é um fator crítico para a expectativa de vida das crianças, ok? Para a mortandade. Tem um estudo muito interessante, pessoal. Quem trabalha trabalha com educação no serviço público, com planejamento urbano, com infraestrutura,
Tem um estudo do professor Gianetti da Fonseca, que ele mostra exatamente a relação entre o saneamento básico e o desempenho escolar das crianças. Ele traz uma tese bem interessante, que é a tese de que 50% dos municípios brasileiros não têm acesso a saneamento básico, e que na fase da vida, lá entre os 2 e 3 anos, na qual a cognição das crianças está se desenvolvendo com uma velocidade muito grande, essas crianças que não têm acesso a saneamento básico e têm contato com o esgoto, adquirem parasitoses, verminoses, e que nessa época onde o corpo deveria estar alocando energia para desenvolver capacidades cognitivas, ok? O corpo aloca energia para combater verminoses, e isso cria um contingente de brasileiros com baixa capacidade cognitiva, e isso ajuda a explicar, dentre outras coisas, a dificuldade dos alunos com matemática, com português, etc. É um estudo muito interessante, recomendo para quem quiser ler. Ok? Então vamos lá. Revisamos isso aqui. Então, o setor STE, a gente viu aqui a questão do crescimento econômico, desenvolvimento econômico, alguns indicadores brasileiros. Agora a gente vai relembrar o que a gente tratou aqui sobre alguns indicadores, ok? Onde buscar, como trabalhar, como interpretar. Então aqui nós temos, você pode ir lá no Google, colocar Boletim Focus, e você vai ser direcionado para cá, e toda semana é lançado aqui essa publicação. Vem cá, download, ok? Você vai baixar e vai encontrar esse relatóriozinho aqui. É interessante a gente fazer isso aqui. Então, nós temos aqui, já expliquei o que significa cada um desses, ok? Então vamos lá, o nosso PIB, a previsão aqui é de perto de 1%, ok? Aqui. Para o ano que vem 2.2, 2.5, 2.5 em 22. E vocês, a gente aprendeu lá no modelo ISLM, ok, que esse PIB ele é influenciado pela política fiscal e pela política monetária. Lembra lá, política fiscal, interferência do governo sobre os impostos e sobre o gasto público, ok? Então, o que é que tem acontecido nos últimos anos em relação aos impostos? De maneira geral, o governo, não existe clima político na sociedade brasileira e na sociedade para tolerar mais aumento de impostos. Nossa carga tributária é relativamente alta comparado com o nível de serviço público que a gente recebe. Então, nós temos essa dificuldade de aumentar impostos. O que é que o governo tem feito? Há alguns anos o país enfrenta sucessivos déficits em suas contas, e o que o governo tem feito é cortar gasto. E nós vimos lá no modelo ISLM o impacto disso, ok? Também vimos a questão da política monetária, ok? A ação do governo sobre a quantidade de moeda e de crédito, ok? A depósitos compulsórios, open marketing e vários indicadores. E nós vimos o impacto desses fatores no produto e no equilíbrio do mercado de bens e no mercado monetário, que é exatamente o nosso modelinho lá, ISLM. Então, esse Boletim Focus vai te atualizar, vai te dar uma estimativa, ok, do que tu podes. Imagina que você tem que fazer um projeto, você está fazendo um projeto no teu município para captar recursos, e você precisa de uma estimativa de crescimento da economia para os próximos X anos. Então, se você vai fazer um orçamento para isso e vai acompanhar o crescimento da receita, você aqui no Boletim Focus você tem uma expectativa a partir das opiniões de especialistas de mercado
financeiro. Então, é algo que deve ser consultado, é algo que deve ser utilizado. Ok? Então, aqui você tem o comportamento dos indicadores. Taxa de câmbio, ok? A taxa de juros. Mais tarde a gente vai falar da taxa de juros, temos algumas notícias relacionadas a isso, ok? Então, agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui continuar falando do modelo ISLM. Nós vimos as relações aí entre a curva IS e a curva LM. Se tem algo nessa disciplina, uma ferramenta que pode te ajudar a fazer uma análise simples e objetiva do andamento da política econômica no país, você aprender o funcionamento, a dinâmica desse modelinho aqui ISLM. Então, se a gente considera aqui o modelo ISLM, se a gente pensar lá, o governo vai aumentar impostos. Vocês devem ter visto que caiu o secretário da Receita Federal, que não é um assunto palatável na sociedade brasileira hoje, você falar em aumento de impostos. Mas, beleza, imagina que o governo passa uma nova CPMF. Então, aí você tem que pensar, vamos lá, vou fazer o gráficozinho IS, aqui a IS e aqui a LM. Um aqui porque é o inicial. Aí se a gente tem aumento de impostos, quando a gente tem aumento de impostos, diminui a renda disponível da sociedade. Primeira coisa, a gente tem que saber que impostos afetam o mercado de bens e não os mercados financeiros. Ok? Então, impostos, aumentou a CPMF, vai afetar a renda disponível das famílias, afeta o mercado de bens. Então, se reduz a renda disponível com aumento de impostos, a IS diminui o consumo, então a IS se deslocaria para cá, para a esquerda, ok? E nós teríamos aqui um novo equilíbrio, ok? Com produto menor, com a taxa de juros menor. Então, aumento de imposto tende a reduzir a taxa de produção na economia e também reduzir a taxa de juros. Deixa eu ver se eu encontro aqui um gráfico limpo aqui para nos ajudar, ok? Para ajudar a gente aqui na análise. Se pelo contrário nós tivéssemos uma redução de impostos, ok? A economia volta a crescer, aumenta a arrecadação e o governo decide reduzir carga tributária. O que acontece? Reduzindo carga tributária, aumenta a renda disponível. Nós vimos que um dos maiores componentes do nosso PIB é exatamente o consumo das famílias. Se diminui o tributo aqui, aumenta a renda disponível. Aumentando a renda disponível, aumenta o produto. Então, deslocamento de IS para a direita, ok? Pensa só, aqui é o eixo zero, quanto mais para a direita você vai, maior, ok? Quanto mais para próximo de zero, um deslocamento para cá, menor o indicador. Então, a gente teria aqui uma nova IS, ok? E nessa nova IS aqui nós teremos um produto aqui embaixo maior com uma taxa de juros maior. Aumenta o consumo, vai aumentar a demanda por recurso. Ok, meus amigos? Quando o governo aumenta o gasto público, ok? Então o governo vai construir uma estrada, vai fazer uma grande obra, ok? Então ele vai contratar
uma empreiteira que vai contratar funcionários, que vai remunerar esses funcionários, o camarada que estava desempregado, e alguém vai vender almoço, e o dono do mercado que vende o arroz, o feijão, a carne para a pessoa que vende as quentinhas, e assim você gera uma multiplicação. Então, quando o governo amplia gastos, a gente tem aqui um deslocamento da IS para a direita. Então, nós teríamos aqui uma nova IS. Mas também nós teríamos um novo equilíbrio aqui, ó, com uma taxa de juros aqui maior. Ok? Só relembrando essas relações que a gente já viu. Quando, pelo contrário, ocorre uma redução no gasto público, a gente tem o inverso. Ok? Então, reduzir o gasto público, menos obras a ser realizadas, menos pessoas contratadas, menos suprimentos vendidos para essas pessoas, IS se desloca para a esquerda, se aproxima mais de zero, e com isso a gente teria aqui um produto menor, ok? E teria uma taxa de juro menor. Então, olha só, pessoal, vamos ponderar se é isso que está acontecendo conosco hoje. Então, há alguns anos que o governo tem utilizado uma política de redução no gasto público. Se o governo reduz o gasto público, então o impacto disso é redução na taxa de juros. Ok? Então, o que é que tem acontecido? A taxa de juros no país tem caído. Se a gente volta aqui no nosso boletim Focus, aqui, pessoal, aqui a nossa taxa Selic aqui, ó, para esse ano, a taxa Selic, a previsão é de 4,5%. Ok? Para 21, a gente já tem uma expectativa de uma taxa maior, mas lembra que a nossa meta de taxa, a nossa, ou melhor, não a nossa meta, mas a nossa taxa de juros, alguns anos atrás, bateu a casa dos 10%. Ok? Então, mostra que um dos efeitos, uma das coisas que tem colaborado para essa redução na taxa de juros é a diminuição do gasto do governo. Ok? Por outro lado, pensando na curva LM, quando a gente tem uma expansão monetária, ou seja, o governo resgata os títulos públicos, diminui os depósitos compulsórios, as operações de redesconto, ok? Isso amplia a quantidade de moeda e crédito na economia. Com mais moeda e crédito, maior consumo. A curva LM se desloca para a direita, ok? Para baixo ou para a direita, como você queira. Eu costumo pensar direita, esquerda, zero, e para cá quanto maior tiver. Então, para a direita, estou me aproximando do Y aqui. E isso vai aumentar o produto. Se a gente tem aqui uma nova LM aqui, ok? Tem aqui uma nova LM, ó. Então a gente teria aqui um novo produto, um produto maior, ok? E teríamos aqui também uma redução aqui nos juros com aumento da oferta. Contração monetária, quando os bancos cortam, diminui o volume de crédito, que aí a gente tem exatamente o contrário. A gente tem um deslocamento de LM para cima ou para a esquerda, como você queira chamar, ok? E um aumento aqui na taxa de juros da economia. Então, o que a gente tem visto é que o governo tem tomado algumas iniciativas, os bancos, no intuito de aumentar a quantidade de crédito, até para reaquecer a economia. Essa semana o governo, por força de lei, limitou a taxa de juros cobrada ao mês no cheque especial, ok? Para 8% ao mês, o que é escandaloso ainda,
Mas todas essas iniciativas, elas tendem a aumentar o volume de crédito disponível para estimular o consumo, ok? E isso se reflete aqui na nossa inflação, ok? E essa combinação que a gente viu aqui de redução do gasto público, ok? Com expansão monetária, tem colaborado, o efeito da redução do gasto tem se mostrado mais forte do que o da expansão monetária. A gente tem dois efeitos conflitantes. É como se, de um lado, a gente tem uma IS, aqui quando o governo está reduzindo o gasto, uma IS está indo para cá, ok? E nós temos uma LM que está sendo expandida, vindo para cá. Mas o que ainda tem feito não tem trazido um aumento no efeito de contração do produto, do corte de gastos, tem tido um impacto maior do que da expansão monetária. É o fator que o Keynes colocava como significativo, que é o papel da confiança. Okay? O Keynes colocava a confiança do ponto de vista do empresário, que o empresário precisa perceber no mercado um cenário positivo para que ele possa investir. Mas para que o empresário invista, o consumidor precisa estar disposto a consumir. E nós ainda temos um cenário meio reativo ao consumo, que o governo utilizou para tentar estimular o consumo esse ano, o saque dos recursos lá do FGTS, mas boa parte dos recursos foram destinados para pagamento de dívida e não surtiu o efeito necessário. Existia muita expectativa de aumentar as receitas do governo através do leilão lá de lotes do pré-sal. O leilão não foi a arrecadação, por mais que tenha sido volumoso o leilão, mas a arrecadação esteve aquém do que o governo projetava. E queria trazer uma questão dessa semana aqui. Olha aqui, pessoal, a nossa previsão aqui de taxa de câmbio está aqui hoje a 4,10, mas lembrem que essa semana o dólar bateu 4,28. Então existem diferentes leituras para essa taxa de câmbio elevada. Lembra que taxa de câmbio é a relação entre a quantidade de moeda estrangeira pela quantidade quanto eu preciso de moeda local para comprar uma unidade de moeda estrangeira. E nos últimos meses a gente tem percebido uma desvalorização da moeda brasileira, ou seja, uma escalada no crescimento aí da cotação de quantos reais você precisa para comprar um dólar. E até onde isso vai? Ok? Chegou a 4,28. Então isso é uma tendência, o que tem ocasionado esse aumento no dólar. Não tem nada no mercado internacional que explique uma fuga de capitais. Por mais que o ministro Guedes essa semana tenha colocado gasolina nessa confusão aí do dólar, quando ele diz que R$1 a 4 e pouco não é problema nenhum para a economia, ok? Mas o fato que tem acontecido é que a taxa de juros baixa tem espantado o investidor especulativo, porque essa taxa de câmbio ela é formada pela quantidade de a oferta e demanda de dólares na economia brasileira. Então, quem traz dólares para a economia brasileira, quem entra com dólares na economia, quem oferece são os exportadores, o turista que está chegando e o investidor externo. Quem demanda dólares é o importador, o investidor brasileiro que vai investir em negócios no exterior e o turista brasileiro que vai para o exterior. Com essa taxa de juros, volta aqui para o relatório Fox, estou sempre vindo para cá. Olha só, com uma taxa de juros
ou melhor, com a taxa de inflação aqui de 3,46, e você tem aqui uma taxa de câmbio, você tem uma inflação de 3,46%, você tem uma taxa de juros, melhor dizendo aqui, de 4,5%, quando você desconta o juro da inflação, você está ganhando aqui menos de 1% numa aplicação no mercado interno. Então, investidores estrangeiros, especuladores que há anos ganhavam dinheiro investindo no mercado brasileiro, ok? Com a taxa de juros de 10%, com uma inflação de 6%, 10 menos 6, 4, estou ganhando 4%. É difícil você ganhar 4%, ok? Em qualquer outro mercado livre. Então, o que acontece? Esse capital tem saído. Quando esse capital sai, diminui a oferta de dólares na economia. E isso tem esticado essa cotação. Resta saber até onde o governo vai permitir, porque a gente tem um cenário favorável, que é a inflação baixa, mas é algo que tem que se ter cuidado, porque muitos insumos, muitas coisas que a gente consome no dia a dia são importados. O pãozinho, você gosta de pizza, de massa, ok? O Brasil não é autossuficiente na produção de trigo. O trigo é uma commodity. O combustível, a gente importa combustível. Então isso tende a impactar, se isso continua crescendo, na inflação. O que tem garantido um efeito minimizado da inflação é o baixo ritmo de atividade. Mas se a economia estivesse crescendo a 3, 4%, esse dólar mais alto seria um problema muito maior. Então, meus amigos, a gente precisa usar o ISLM, ok, para fazer as nossas análises aqui. Vocês já têm competência para saber se aumenta imposto, se reduz imposto, se aumenta gasto público, reduz gasto público, se o governo amplia o crédito, diminui o crédito, qual é o efeito disso no PIB, no equilíbrio da economia, PIB e taxa de juros. Você já tem competência. Políticas que tendem a trazer o desenvolvimento para a economia ao invés simplesmente do crescimento econômico. A relação entre os agregados econômicos, ok? Onde buscar essas informações? E isso essa disciplina forneceu. Então a gente espera que vocês possam ler o material, possam aproveitar, ok? E a melhor parte da macroeconomia é exatamente entender esse conhecimento dos agregados como um todo. É você ler um jornal, assistir um noticiário, entrar num site especializado e entender, poxa vida, ó, se o governo está aumentando imposto, como é que isso vai afetar o município? Se cai o produto, cai a arrecadação, aquele projeto que a gente tem. Então, esse tipo de inferência o gestor público precisa fazer. Então, é isso. Um abraço, bons estudos.